durante o caos aéreo, muita gente se queixava disso, assim, que esse era um caos classe ABC, né? E que diariamente todas as classes, inclusive A, B e C, mas também D e E, enfrentavam o caos viário. No trânsito, no ponto de ônibus, na estação de trem, as pessoas passavam por situações desesperadoras e aflitivas desse tipo. A gente precisa melhorar a integração entre os vários meios de transporte, porque essa é a grande solução para o deslocamento em São Paulo, para a mobilidade pela cidade, é você conseguir integrar várias formas de transporte. O sistema de São Paulo, ele é concêntrico radial, como a gente diz. Tanto o sistema viário quanto o sistema de transporte converge todo para o centro. E aí, esses microanéis, assim, precisam ser feitos tanto no sistema viário, quer dizer, ruas e avenidas, quanto em linhas de transporte. Algumas intervenções pontuais, assim, dá para fazer. A informação dá para melhorar muito. O conforto no ponto de ônibus não é tão... É difícil um pouco, porque tem o poste, a calçada é desse tamanho, tem a fachada do estabelecimento e tal. Você vai ter que mudar ponto de lugar. Mas tem como tornar o ponto mais acolhedor, coberto, protegido e mais confortável. Mas essa outra parte da ocupação do território, você tem que começar a investir já para ter uma mudança substancial daqui a alguns anos. Você tem também que criar dificuldades para o carro, não como castigo, mas é porque para a sociedade o carro é muito desvantajoso. Para o coletivo, para a coletividade, né? Pensa, onde cabem 3 carros e no máximo 12 pessoas, e geralmente 3, uma em cada carro, cabe um ônibus com 50. Então você tem que facilitar para o coletivo e, ao mesmo tempo, desestimular o automóvel. Em algumas situações, o transporte coletivo já é melhor do que o carro. É melhor subir a Rebouças de ônibus do que de carro. Melhor ir para o centro da cidade de metrô do que de carro. Mas é um hábito, mudança de hábito é doloroso, qualquer hábito, entendeu? É um traço cultural, é o status. O bilhete único é uma das melhores coisas que aconteceram no transporte coletivo nos últimos tempos, porque permite essa combinação de vários meios. E o bilhete permitindo a integração por um preço só é o que torna o sistema muito mais viável do que antes. Como estão as negociações? O PPS quer realmente um candidato próprio? Você acha que existe possibilidade do partido criar uma identidade própria em São Paulo? Eu fui lá acreditando nisso. Eu fui para o PPS acreditando na autocrítica que o PPS fez e que não fez só verbalmente numa reunião comigo, a portas fechadas, mas demonstrando a sua disposição em melhorar os seus quadros. E quer ter uma candidatura própria à prefeitura, quer dizer, não mais coligada com o PSDB, como nas últimas eleições. O PPS que também já apoiou o Lula na campanha para presidente, né, na anterior, e depois rompeu com o governo Lula. Então, faz muito tempo que não tem um candidato próprio. E a candidatura é uma maneira de você dizer a que veio o partido. Você dizer e você demonstrar pela sua conduta. Se o PPS agora desistisse de candidatura própria para ser coligado com o Democratas, fica difícil dizer qual é a sua turma. Você não tem medo de acontecer o que aconteceu no PT? Quer dizer, você entrou no PT exatamente por essa identificação ideológica e teve que sair. Eu acho que a gente tem que estar pronto para sair quando for o caso. Não pode ser essa coisa assim, até que a morte nos separe. Você se acha capaz de governar São Paulo? Claro que sim. Por quê? Porque ninguém faz isso sozinho. Não sou eu. Assim, eu tenho certeza que eu conheço bem os problemas da cidade, a dificuldade das soluções para cada um deles. Eu não preciso saber de tudo. Inclusive, eu sei o que eu não sei. Eu não entendo o suficiente de finanças. Eu sei que eu preciso procurar alguém em quem eu confie, que tenha uma identidade ideológica, que seja muito bem recomendado por pessoas em quem eu confio e que possa cuidar disso para mim. Quer dizer, é um trabalho de equipe, é um trabalho em grupo. E o que eu sei que eu sou capaz? De montar uma equipe pelo mérito da equipe. Parece que você está sendo negociado como uma peça decisiva para a eleição. Você acha que é assim? Não, de jeito nenhum. Eu não acho nem que eles achem que eu seria uma peça decisiva para a eleição. É que a eleição não está tão folgada assim para o Alckmin. Ele tem vantagem, né, nas pesquisas de intenção,
mas não uma vantagem super confortável. Então, qualquer... O que eu pontuei nas pesquisas até agora? Entre 2 e 5. Pô, na melhor das hipóteses, 5 pontos a mais para o Alckmin libera uma folga. Até parece que todos os meus votos continuariam, né, iriam para o Alckmin, só porque eu aderi. Muita gente deixaria de votar, é óbvio. Falo com a juventude, é um jeito moderno de fazer política, eu trato de temas progressistas, que eles não vão tratar. Eles não vão falar de gays, lésbicas e bissexuais na campanha. E não me deixariam falar também. Mas está lá, sabe? Tem uma reserva, assim, aquele eleitorado mais, né, segmentado, diferenciado, está representado na chapa. Então, não é que é decisivo, mas acrescenta pontos onde eles não ganhariam pontos de outra maneira. Você votaria em quem? Alckmin e Kassab? Muito difícil dizer, porque é óbvio que eu tenho mais identidade, mais identificação com o PSDB. O PSDB tem uma história de esquerda, embora o PSDB não seja todo de esquerda. O Alckmin não é a esquerda do PSDB. E esse é um problema para mim. O Alckmin é, no máximo, centro dentro do PSDB. O PSDB tem esquerda, mas não está representada pelas pessoas próximas ao Alckmin. E os democratas? Apesar do Kassab ter feito uma administração com qualidades, também não é uma administração dele. É do PSDB. E do PSDB ligado ao Serra, que é de um outro espectro dos tucanos, entendeu? Então, talvez eu anulasse. Sonia, você apoiaria a Marta? Com alguma dificuldade. Porque eu tenho certeza que o PT tem muito boas ideias para a cidade, que são muito parecidas com as que eu tenho também, muito parecidas. Mas o custo de implantação dessas propostas é muito alto. É aquilo, o PT que era super inflexível demais, virou a flexibilidade absoluta e faz cada aliança, e faz cada acordo, e empenha algumas coisas para conseguir outras que você não tinha o direito de empenhar. Desde o começo dessa legislatura, isso foi um dos motivos que me levaram assim, a ter certeza que eu precisava sair. O PT ficou muito junto do Centrão. O Centrão tinha 19 votos. 19 não é maioria na Câmara, a maioria é 28. Então, o Centrão sozinho não conseguiria nada numa votação. Como é que conseguia derrotar o governo ou obstruir matérias do governo? Contando com o PT. Não teria problema nenhum se o PT fosse contra as propostas do governo. Se você é contra, você se opõe. O problema era o PT dizer, olha, essa proposta aqui é muito boa, a gente teria feito igual, mas aprovar não é problema nosso. Então, nós vamos obstruir, ou vamos votar contra. Tem cabimento? É tudo que vocês já viram falar, quanto pior, melhor. Esse é o nome do jogo. Você sabe quantos projetos seus foram barrados assim nesse... Então, declaradamente barrados, que foi no fim do ano passado. Enquanto eu estava no PT, o Centrão também tinha um compromisso com o PT, que me preservava um pouco, sabe? No fim das contas, eu sou petista. Então, tinha um... Vai, tudo bem, não vamos brigar demais com ela. Mas aí, agora que eu não estou mais no PT, aí liberou, entendeu? Liberou a retaliação. Então, teve a eleição da mesa... Eu me abstive na votação, ou seja, eu não votei em nenhum dos candidatos à mesa diretora, começando do presidente. Na sequência, tinha votação de projeto de lei de vereadores e todos os vereadores tiveram um projeto aprovado, menos eu. Você acha que a corrupção na Câmara é institucionalizada? Como corrupção não é uma coisa só, corrupção não é só roubar dinheiro público e colocar no seu bolso, sim, porque existem várias formas de desonestidade e corrupção, e elas estão incorporadas ao sistema. Você condicionar o seu voto a obter uma vantagem, para mim, é uma forma de corrupção. É isso. Valeu, gente. Obrigada.